A Autoridade Nacional de Comunicações esteve recentemente em Abrantes numa sessão que teve como objetivo dar a conhecer o diagnóstico que a entidade fez da atual situação das telecomunicações no concelho e aquilo que se pretende para o futuro. Manuel Jorge Valamatos, presidente do município abrantino, foi uma das presenças nesta sessão, reforçando a importância em torno de um serviço de qualidade ao nível das telecomunicações e de acesso à televisão e à internet, fatores que, reforçou, contribuem para o desenvolvimento do interior do país. Vivemos hoje num mundo onde o acesso às comunicações, potenciado em grande parte pelas novas tecnologias, é absolutamente fundamental para a vivência e o desenvolvimento das sociedades. Aqui, há uns anos, dizia-se que a fibra óptica seria a autoestrada do futuro. Mais de uma década depois, concluímos que, tal como as autoestradas de Alcatrão, as autoestradas da comunicação têm contribuído muito para acentuar as desigualdades entre o litoral e o interior. É fundamental assumirmos como prioritária a valorização do interior do país, defendendo a sua coesão territorial, também através da melhoria das telecomunicações e do acesso à televisão e à internet com um serviço de qualidade. O interesse público e a defesa dos nossos cidadãos tem de ser uma prioridade, potenciando o desenvolvimento social, cultural, digital e económico também do interior do país. No caso concreto de Abrantes, por força de termos uma área territorial muito grande, equivalente à área da Ilha da Madeira, coloca-nos um desafio suplementar no que diz respeito à infraestruturação do concelho em todas as áreas. Na água, no saneamento, na rede elétrica e também no que diz respeito às redes de telecomunicações, sendo que esta é a única onde o município não consegue ter uma intervenção direta na defesa das suas populações. Os desafios que a sociedade tem enfrentado nos últimos anos, nomeadamente com a pandemia, reforçam a importância das comunicações na vida de todos. Passámos todos a valorizar muito mais o acesso à comunicação, que se aproximou em termos da importância do acesso a equipamentos de saúde, educação e cultura. Ou melhor, hoje as comunicações equiparam-se àquilo que é a necessidade diária daquilo que são as questões da saúde, ou da educação, ou da cultura. Foi graças ao acesso à internet que milhares de portugueses, praticamente de toda a comunidade, ou melhor, foi graças à internet que milhares de portugueses e praticamente toda a comunidade escolar conseguiram continuar a desenvolver as suas atividades profissionais e escolares, espelhando bem a importância que representa na vida das comunidades. Ou melhor, todos sabemos que num período de pandemia e quando a escola teve que, digamos, se transformar e aí o mundo digital, como sabem, teve um papel enorme para que este processo pudesse ter acontecido. E todos sabem que os nossos alunos, os nossos jovens, as nossas crianças, era a partir de casa e no nosso concelho, de todas as casas espalhadas pelo nosso concelho, todos tinham que ter acesso, por via disso, à sua escola. No entanto, em alguns lugares do nosso concelho, esta realidade não foi alcançável, tendo existido algumas dificuldades no acesso à internet. E nós bem sabemos, temos aqui o chefe de divisão dos nossos serviços também do mundo digital, dos sistemas de informação, e ele bem que sabe o trabalho e as dificuldades que tivemos para que todos os alunos e os professores, para que todos tivessem acesso à internet e as dificuldades que nos foram apresentadas. Desta apresentação, espero que possam sair conclusões e novos caminhos para que, em conjunto com a ANACOM, com as nossas juntas de freguesia e as operadoras, possamos encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento e alargamento das redes de alta velocidade, salvaguardando a qualidade da vida da nossa comunidade e valorizando a coesão territorial. Seguiu-se a intervenção de Vítor Rabuge, diretor-geral de supervisão da ANACOM, que falou sobre o resultado do estudo realizado em Abrantes, começando por reforçar o papel da autoridade no setor das redes móveis. Dizer então o que é que este estudo nos traz, quais são as variáveis, quais são as dimensões que este estudo consegue nos proporcionar. O primeiro tem a ver com a cobertura de rádio. Este é um exercício que já todos nós fizemos. Todos nós vamos ver, não tenho rede ou tenho rede, é a antena com mais um tracinho ou menos um tracinho. Estão a ver? Os nossos telefones sempre fazem chamadas, estão simultaneamente a perceber se há ou se não há rede, não é?
Nós fazemos, retiramos esses valores, guardamos e depois conseguimos fazer aqui o mapa com as zonas mais a verde, ou seja, o strong, que está ali escrito, e com as zonas mais avermelhadas, mais escuras, que querem dizer que não tem tanta cobertura. Bom, mas isto de ter rede, nem sempre ter rede significa ter bom serviço. E há sítios onde há rede, onde o serviço não é o melhor. Então o que é que nós fizemos simultaneamente? Vamos ver como é que funciona o serviço de voz. Será que naqueles locais, eu quando faço uma chamada, eu concretizo ou não concretizo? É isso que é testar. E simultaneamente vamos também fazer testes de velocidade, perceber qual é a capacidade que a rede nos proporciona em termos de download e upload. Está bem? Portanto, são estas as três variáveis que vamos, operador a operador, ver em termos de resultado. A amostra. É importante sempre a amostra. O que é que as nossas equipas procuram fazer? Procuram ter uma amostra que seja o mais representativa possível da realidade do conceito. Este trajeto escuro que aqui vem foi o trajeto feito pelas nossas equipas na análise, para a constituição deste estudo. Traduziu-se em quase 1.500 chamadas de voz, quase 1.500 sessões de dados, mais 120.000 registros de informação sobre a cobertura rádio, 700 km feitos, e o período, já o sabem, foi desde 21 a 23 de junho. Deixem só dizer outra coisa. Em nenhum destes testes os operadores sabem que nós estamos a fazer isto. Portanto, é totalmente surpresa para eles quando as nossas equipas aqui estão. Portanto, não há esse conhecimento da parte deles. Qualidade de sinal. Portanto, o primeiro parâmetro. Vamos aqui pela MEL e claramente, só para explicar este primeiro mapa com as cores, portanto, tudo o que é mais esverdeado são sinais mais fortes, tudo o que caminhar ali para a zona vermelha até chegarmos ali ao preto, que nós chamamos os black holes, os buracos negros, são as zonas onde não existe cobertura. Está bem? No caso concreto da MEL, não se consegue ver muito, está aqui em baixo, 27,4% da amostra classifica naqueles três últimos patamares de classificação, ou seja, má, muito má, inexistente. Portanto, em 27% da amostra, dos resultados medidos, classificam como má, muito má e inexistente. Está bem? Os outros mapas, isto é o resultado da MEL, o resultado da NOS, o mapa é igual, o percurso é igual, importa se calhar ter ali 31,1, portanto um bocadinho pior do que a MEL, em termos de resultados obtidos como maus, muito maus ou inexistentes. A Vodafone é o que apresenta menos bons resultados, neste caso concreto 22,1%. Bom, mas como vos disse, ter cobertura, ter bom sinal não significa necessariamente ter bom serviço. Antes de irmos às chamadas, vamos fazer aqui um pequeno exercício teórico. Imagine o que é, quero mesmo dizer que isto é um exercício teórico apenas, mas imagine o que é que nós teríamos a capacidade de, nos sítios onde não temos tão boa cobertura, escolhemos a melhor cobertura. Ou seja, o que nós estamos aqui a falar é daquilo que nós muitas vezes falamos, que é o roaming nacional. Imagine o que é que o nosso telefone, que só pertence a um operador, fosse possível ligar só ao operador da NOS ou da Vodafone, se eu tivesse o da MEL, por exemplo, no caso de a cobertura da MEL não ser tão boa. O que é que nós teríamos como vantagem disto? A grande vantagem que nós teríamos disto é aquela que vem ali em baixo. Ou seja, a pior rede que nos proporciona 68,9% de sinal de boa qualidade passaria a ter o sinal em 91,8%. Queremos que nós dizer com isto o seguinte: se por acaso nós passássemos, se tivéssemos a possibilidade de ter aqui o roaming nacional, só apenas em 9% daquelas localizações é que não tínhamos qualidade no mínimo suficiente. Esta é a percepção que um utilizador estrangeiro tem quando vem a Abrantes, mas infelizmente não é a percepção que um utilizador português tem quando vem a Abrantes. Isto tem a ver com o sistema, com o tal roaming nacional, é um exercício teórico, mas se fosse implementado andaria muito em torno disto. Resultados das chamadas de voz. Bom, como grande conclusão, podemos já apresentar esta. Se nós somarmos todas as chamadas que fizemos nos três operadores, uma em cada 9 chamadas falha. Esta é a realidade. E falha sob duas perspectivas. Todos nós já experimentámos. Ou pura e simplesmente a chamada não arranca, a gente tenta e não consegue, ou quando estamos a fazer, ela entretanto cai. Está bem?
E, portanto, o resultado aqui em Abrantes é este que aqui está. Se quisermos detalhar isto, operador a operador, o que nós vemos é que, por exemplo, no caso da Mel, portanto, ali é o mesmo mapa, a vermelho aquilo que é perdido, a amarelo que são abandonados, as verdes que são bem concretizadas. Na Mel está acima da média, portanto, são 14,1% das chamadas falhadas. No caso da NOS, são 12,9%, e no caso da Vodafone é onde menos falha, são 7,7% das chamadas que falham. Está bem? Igual exercício para as sessões de testes. Falarmos só, antes de falar nas sessões de testes, daquela aplicação que nós temos ali, que é o NetMed. Já ouviram falar, provavelmente, mas o NetMed é uma ferramenta que a Anacom disponibiliza a todos, todo o cidadão que queira ter. Para quem é mais especialista nesta área das matérias da internet, é um speed meter, um speed test, testa a velocidade que é possível ter. A Anacom tem esse sistema, que é o NetMed. Podem lá ir, criar as vossas contas pessoais, fazer testes da vossa rede fixa, da vossa rede móvel, vão de férias, querem perceber quanto é que está a rede, fica lá tudo no vosso registro. De forma mais geográfica, dizer que os piores desempenhos de voz e dados encontram-se a sudoeste do concelho, em diversas localidades da freguesia bem posta, sudoeste do concelho, na freguesia de São Facundo e Val de Mós, noroeste do concelho, portanto, está ali a descrição dos sítios onde nós encontramos os piores desempenhos em termos de voz e dados, e os melhores desempenhos, em contraponto com os piores, é ali nas zonas de Abrantes, bem posta, Val de Mós, Pego, Alfarradeiro e Moriscas. Nota ainda para Patrícia Silva Gonçalves, membro do Conselho de Administração da Anacom, que falou no acesso às comunicações da rede fixa, das quais traçou assim um diagnóstico. E olhando aqui ao município de Abrantes em particular, aqui ao Concelho de Abrantes, e olhando ao mapa e ao que surge ali de áreas, o que nós vimos é de facto que existem, em termos, portanto, olhando esta tabela, por isso é que eu queria a tabela, olhando aqui à coluna do lado direita, nós vemos o número de alojamentos familiares, portanto, habitações, onde não chega a fibra e que está inserida em áreas brancas. Ou seja, no total temos 4.354 habitações dentro de áreas brancas que não têm essa conectividade. Olhando às freguesias, vemos que se destaca desde logo a União de Freguesias, espero pronunciar bem, de Alvega e Concavada, com 851 habitações. Logo seguida da freguesia da Bem Posta, que está ali na primeira linha, com cerca de 700, mas também as Moriscas, com algo na ordem dos 600, e cá em baixo a União de Freguesias de São Facundo e Val de Mós. E, portanto, o que achamos agora importante é feito o diagnóstico, e este diagnóstico também está agora a ser refinado. Portanto, neste momento, a Anacom levou a cabo um segundo levantamento do país, levantamento esse muito mais fino. E só para vos explicar, este primeiro levantamento do início do ano foi feito ao nível da subsecção estatística. O que é que isto quer dizer? É uma parcela do território que é relativamente homogénea em termos de edificação e que numa cidade corresponde mais ou menos a um bairro, no meio rural corresponde mais ou menos à noção do lugar. Portanto, são parcelas do território mais pequenas do que as freguesias. E isso foi o levantamento que nós fizemos no início do ano. Agora a Anacom está a levar a cabo junto dos operadores um levantamento muito mais fino e muito mais exigente, ao nível da informação georreferenciada, quer isto dizer, informação com coordenadas geográficas que identifique claramente edifícios onde não há cobertura por rede fixa. E vamos lançar em breve uma consulta pública, precisamente para dar nota do que é que resulta deste volume de informação muito mais detalhado e, portanto, aquilo que se quer que seja um retrato mais fiel do país. E, desde já, apelamos aqui à vossa participação. E, portanto, o que vemos aqui, em particular, em Abrantes, é que existem aqui grandes zonas que são pintadas a branco ou a cinza e que são aquelas que merecem, desde logo, um investimento público, por uma diferenciação que tem que ser positiva, como foi aqui dito, porque são aquelas zonas que muitas vezes até são duplamente penalizadas, não têm boas comunicações de rede fixa, porque não têm fibra óptica, têm outro tipo de cabo ou até não têm nada, e têm também ausência de boas comunicações móveis, como aqui já vimos. Portanto, este é o diagnóstico, apelamos a que participem nesta consulta pública. Vamos ver na segunda parte da intervenção o que é que a Anacom tem planeado para resolver este estado de coisas e conseguir que, de facto, haja uma democratização, como dizia o Sr. Presidente, do acesso às comunicações eletrónicas em todo o país.
Nesta sessão participou também o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, ele que curiosamente é natural de Mouriscas, no concelho de Abrantes. O dirigente deu conta, na ocasião, de alguns objetivos a colocar em prática nos anos imediatos, nomeadamente numa maior cobertura da fibra. Eu se calhar começava só por este tópico, para tentar explicar. Nós obviamente dedicamos muito tempo a analisar esta situação, porque é que isso acontece em Portugal. Isso acontece em Portugal, em algumas áreas, quando estamos a falar de um negócio que durante muitos anos foi um negócio muito rentável. Quer dizer, enfim, existem um pouco mais de 10 milhões de portugueses, mas o número de cartões de SIM são para aí 16 ou 17 milhões. Portanto, é de facto, quando fizermos as continhas aos cartões e ao número de canais de televisão e tudo aquilo que é pago, percebemos que é um negócio muito rentável e é um negócio que faz com que as empresas portuguesas sejam, dentro deste setor, das empresas mais rentáveis dentro dos grupos a que pertencem. Algumas delas pertencem a grupos. É claro que isso tem um reflexo, significa que os portugueses pagam mais pelas comunicações do que pagam os espanhóis, os franceses ou os alemães. Nós estamos em 26º lugar de preços mais altos das comunicações na Europa. E com estes problemas de qualidade de serviço. É claro que, quando uma empresa é muito rentável, não tem grande apetite para ir à procura de mais clientes e de investir, porque já está bem instalada. Esta situação, porém, está a mudar e vai mudar, porque a internet também traz as alternativas nas comunicações e em toda a transformação tecnológica e digital. Reposicionando aqui qual é que é a estratégia que estamos a seguir e o que é que nós perspectivamos, não é para daqui a 10 anos, é já para os próximos 2 anos, 3, no máximo 5 anos, o que é que vai mudar. Começando pela rede fixa, que foi precisamente este último mapa que se apresentou. O objetivo é, até ao final deste ano, e nós estamos a dar esse aporte, esse contributo ao Governo, ainda na próxima semana está previsto apresentar estes novos mapas atualizados. Portanto, nós fizemos, há bocadinho a senhora administradora explicou isto, nós começámos a fazer estes mapas com informação agregada para cada uma daquelas áreas, daqueles polígonos que está ali, com base na informação dos operadores. Agora fizemos um exercício mais refinado, que foi com base nas coordenadas geográficas casa a casa. Portanto, a Anacom dispõe neste momento de uma base de dados que sinaliza em todo o território quais são as casas que estão servidas por fibra óptica e quais as que não estão. E que permite identificar precisamente estes números que estão aqui, mas agora com mais rigor. Porque havia ali algumas zonas que nós neste exercício, que tínhamos já feito uma consulta pública, tínhamos identificado como sendo áreas cobertas e essa cobertura não era tão precisa como nós aqui tínhamos, porque não era casa a casa. Agora é uma cobertura casa a casa, nós vamos entregar isso ao Governo e o Governo vai a seguir, ou melhor, vamos a seguir, se o Governo assim concordar, fazer uma nova consulta pública destes mapas e o objetivo é muito preciso, é até ao final do ano fazer o concurso para levar a fibra óptica a todas aquelas zonas que estão ali assinaladas como zonas brancas. E é importante que esse concurso seja feito com um pressuposto que existe em Portugal, com fundos europeus. O objetivo é fazer isto com fundos europeus, embora nós tenhamos dito ao Governo que os 550 milhões de euros do leilão de frequências do ano passado também permite fazer este investimento, ainda sobra dinheiro, mas se for possível com fundos europeus, tanto melhor, que eles estão vocacionados para isso, para levar a fibra óptica a todas as casas do país. E se o concurso for feito agora, o objetivo será, no prazo de 2, no máximo 3 anos, ter essa cobertura. E, portanto, isto vai acontecer mesmo. E é importante que aconteça tão bem em todo o país como, felizmente, aconteceu no concelho de Abrantes com a empresa DS Telecom. Porque o objetivo é haver uma firma, uma empresa que ganha o concurso, que garanta uma instalação de fibra óptica neutra. O que é que isto quer dizer? Neutra quer dizer que possa ser utilizada por qualquer empresa que está no mercado, seja nós, seja a Vodafone, seja a Mel, seja a Novo, seja qualquer empresa que entre no mercado. E isto é muito importante, porque é a única coisa que permite ao consumidor ter concorrência na oferta do serviço, isto é, se o consumidor não estiver satisfeito com a qualidade do serviço, pode contratar outro operador.
E, obviamente, que isto rendibiliza muito o investimento, porque se cada uma das empresas tivesse que desenvolver a sua própria rede de fibra óptica, o custo seria muitíssimo maior e, enfim, os consumidores iriam pagar uma maior fatura nas comunicações. Portanto, esse é um objetivo. Eu falo da DS Telecom no concurso das redes rurais de fibra óptica, que houve há alguns anos atrás, na zona centro do país, portanto, não muito longe, quando nós vamos para norte aqui do concelho de Abrantes, encontramos concelhos servidos por uma outra empresa que ganhou o concurso, que se chama Fibra Global, em que o único operador que utiliza essa rede é o operador NEL do Grupo Altice. E aí significa que os consumidores desses concelhos não têm concorrência. Bom, felizmente, hoje não é essa a situação em Abrantes, e aquilo que é importante é que quem ganhar o concurso mantenha este compromisso de ser uma empresa neutra que oferece a rede de fibra óptica a todos os operadores. Depois vem a questão, duas questões que aqui foram suscitadas. Uma é que a fibra óptica tem que estar com capacidade de resposta. Isso acontecia, enfim, em várias das freguesias do concelho e em muitos sítios do país, em que às vezes havia fibra óptica, mas quando se ia bater à porta do operador, ele dizia: não tenho capacidade para instalar. E não tinha capacidade para instalar porque enfim, aquilo que nós recebemos em casa é um cabo de fibra óptica que entra pela casa adentro e que se liga depois ao router, e, enfim, que faz as ligações, quer ao Wi-Fi dentro de casa, quer, enfim, aos computadores ou à televisão. Mas esse cabo, que traz no fundo o sinal, que tem grande capacidade, o cabo de fibra óptica tem grande capacidade, mas isso é preciso que toda a rede esteja dotada dessa capacidade. Não só pelas características da fibra, mas pelas características do software, das estações, vamos dizer assim, dos repartidores, que ao longo de toda a infraestrutura de telecomunicações levam o sinal até casa, neste caso o acesso à internet, até casa de cada pessoa. E muitas das vezes a infraestrutura, os cabos que foram instalados nessa infraestrutura não estão dotados dessa capacidade. Aliás, também é isso que faz, o segundo ponto que há bocadinho foi perguntado, que é porque muitas vezes passa um cabo ali ao lado e, enfim, há uma questão, de facto, de poder fazer ali uma repartição do cabo para ter uma derivação, mas não é o problema só tecnológico de fazer a repartição do cabo, de fazer a tal saída da autoestrada. É ele estar dotado de quantidade de banda para servir mais pessoas. E, portanto, isso, de facto, não acontece em muitos dos locais. Portanto, é necessário que quem ganha este concurso garanta que todas as pessoas que vivam todos estes alojamentos, estes 4.254 alojamentos, têm que ter resposta em termos de contratação de fibra óptica e resposta de poderem contratar fibra óptica em qualquer um dos operadores. Porquê é que a fibra óptica é tão importante? Pelas características que oferece em termos de capacidade e de velocidade. Embora a rede móvel, então quando falamos na quinta geração, de facto possa ter características equivalentes. Aliás, eu, além da rede móvel, vou falar da rede por satélite e ainda hoje vieram dados publicados novamente sobre isso, e a Anacom tem feito esses testes. Nós hoje conseguimos ter da rede por satélite velocidades de 300 megabits, que é superior à média da velocidade que temos de fibra óptica em Portugal, que rondará 200 em média. Podemos ter 1 giga, mas também há muitos casos em que temos 20 ou 30 megabits de velocidade de download. E, portanto, a rede fixa de fibra óptica tem esta capacidade. Já agora convém que seja uma rede resiliente. Há muito ainda a fazer, e estamos aqui numa zona do país também afetada pelos incêndios. De vez em quando os cabos não ardam e as pessoas ficam sem comunicações, portanto era desejável que os cabos fossem enterrados, que se utilizassem as condutas, também é desejável, e as câmaras municipais no país têm trabalhado nesse sentido para retirar os cabos das fachadas, para utilizar condutas, e há todo aqui um trabalho de resiliência e também de proteção do património que é importante com essa solução. Mas, passando agora à frente nessa matéria, o objetivo é levar a rede de fibra óptica a todo lado com essa capacidade. Isso já foi aqui referido, mas deixem-me ainda enfatizar a importância de que isto aconteça. Já aqui foi referido a questão dos jovens, e de facto hoje um jovem, foi dado aqui o exemplo da menina que tinha que sair de casa para ir ter acesso à internet. Um jovem em Portugal que não tenha acesso à internet até pode ter acesso à escola, mas está a ser discriminado do ponto de vista da sua educação.
Portanto, da mesma maneira que há uns anos atrás se concluiu que era obrigatório dar acesso à escola a todas as crianças e dar educação até determinado tipo de escolaridade, a mesma coisa se passa em relação à internet. E não basta ter internet na escola, também é preciso ter internet em casa, porque o estudo continua fora da escola. Portanto, este aspecto é crucial do ponto de vista de não discriminação na educação. Depois é essencial para fixar as pessoas, porque muitas famílias, da mesma maneira que saíam de certas localidades para darem melhores condições de vida aos filhos, a mesma coisa seria se hoje não tiverem essas condições de internet. As empresas, já aqui foi dito, não se localizam, não haja boa condição de telecomunicações e de acesso à internet, e as pessoas também não querem viver ou não querem trabalhar onde essas condições não existem. Enfim, a Abrantes beneficiou muito também com o teletrabalho, e há muitas famílias que vieram viver para Abrantes para poderem trabalhar à distância, mas lá está, trabalham à distância se tiverem boa qualidade de internet. Cresceu exponencialmente durante o período de pandemia as queixas de pessoas fora das grandes cidades que se queixavam precisamente que não tinham um bom acesso à internet. Rede fixa, portanto, em todas as casas, esse é o compromisso, os dinheiros estão previstos para isso e vai ter que acontecer mesmo. Depois vem a rede móvel. Vem, de facto, esta situação em que estamos de termos rede móvel. Nós vimos ali naquele quadro as várias tecnologias, o 2G, o 3G, o 4G e o 5G. Nós partimos para o leilão do 5G, que fez correr muitos riscos de tinta e deu muita controvérsia, com uma convicção, que era uma oportunidade para o país de corrigir algumas das assimetrias, e não são só as assimetrias regionais, são outros desequilíbrios, outros déficits das comunicações em Portugal. E eu vou-vos rapidamente dizer quais foram os nossos objetivos e porque é que foi importante esses objetivos. Bom, um primeiro objetivo que partimos foi corrigir aquilo que eu há pouco referi, de termos os preços dos mais altos das comunicações. Há uma grande percentagem do rendimento das famílias que é para comunicações. E ainda por cima é para comunicações, em algum caso, que as famílias, que os consumidores não precisam. Os consumidores não precisam ter, e nós somos o país recordista na Europa, provavelmente a nível mundial, de pacotes. Portanto, os consumidores têm que comprar telefone fixo, mesmo que não dissessem, eu dispenso o telefone fixo, ou que têm que comprar 200 canais de televisão, mesmo que dissessem, basta-me 5 ou 10 canais de televisão. Ou têm que comprar determinada capacidade de acesso à internet, mesmo que não precisem dessa capacidade. Isto, de facto, onera enormemente as comunicações, e o paradigma que queremos é que existe em Portugal aquilo que os consumidores espanhóis, franceses ou italianos têm, que é pagarem por aquilo que necessitam, por aquilo que consomem. E, portanto, termos ofertas competitivas nessa matéria, que não temos isso em Portugal. Um cartão de 2 GB de acesso à internet em Portugal poderá custar 15 euros, quando a média europeia é 7,5 euros, e há países em que custam 2,5 euros. Portanto, estamos a falar de pagar muito caro pelas comunicações. Se quisermos ter uma oferta só de internet, ela custa é tão cara como o pacote, porque de facto está-se a querer que os consumidores utilizem o pacote. É claro que nós depois ouvimos dizer, mas são os consumidores que querem pacotes. Não, os consumidores não têm alternativa a não ser contratar todos esses serviços conjuntamente.